Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vale Soluções pela rede RVC. Hoje vamos falar sobre saúde pública, um grande gargalo nacional, que também envolve as cidades do Vale do Paraíba. Hoje, como convidado, o médico renomado da nossa região, Rubens Freire, com vasta experiência e conhecimento na área médica, que também atua como cirurgião vascular e no ramo de angiologia. Dr. Rubens, nós sabemos que saúde pública no Brasil é um assunto que nunca vai sair da mídia. Temos aí ausência de leitos, problemas com internações, hospitais, santas casas, enfim, com dificuldade de receita, e o problema se arrasta do sul ao norte do país. Como o senhor vê essa questão no âmbito nacional? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite seu, Rogério, à TV, é um prazer estar aqui com todos os telespectadores para a gente bater um papinho rápido e falar alguma opinião sobre saúde. Saúde no nosso país, como você mencionou, está doente em todo o país. Você nota reclamações no âmbito de saúde, desde vagas para internação, em exames, cirurgias e diversos outros problemas que afligem a população brasileira. Mas a saúde tem jeito, né? A gente vê que ela é muito mal gerida. Tá? Porque, na verdade, dinheiro tem, não é, Rubens? Mas o dinheiro não sobra esse dinheiro, Rogério. Mas o que a gente nota é que ocorre uma má gestão. Então, primeiro tem que se fazer um planejamento e seguir isso à risca. Então, ver o que qual é o papel do Estado, qual é o papel do município, qual é o papel do governo federal. Tá? Isso daí, esses papéis foram delimitados, mas não se segue à risca praticamente. E o grande problema é se determinar o que vai ser a função de cada do Estado, município e governo federal e fazer uma boa administração financeira desse dinheiro que é destinado à saúde. Você nota que ao nível de governo de SUS, nós tivemos nesses últimos anos um desvio financeiro, um rombo de bilhões nas receitas do SUS. Por quê? Compra de equipamentos que não chegaram até o seu destino, cirurgias feitas, inclusive cirurgias feitas em pacientes mortos, né? Então isso daí as sindicâncias mostraram tais fatos, internações. Interessante também, só aproveitando, né? Até mais de uma vez, né? O mesmo paciente que já morreu teve uma cirurgia 2, 3 vezes. O paciente morreu, ele reinternou novamente várias vezes. O paciente operou diversas vezes num pequeno segmento de semanas e assim por diante. Então você vê que no próprio SUS ocorreu um desvio de dinheiro muito grande. Eu te pergunto, tem como resolver isso? Gestão, Rogério, gestão. Mas essa gestão... Não adianta fazer uma sindicância, o SUS resolver fazer uma sindicância e descobrir que foi roubado depois de 3, 4 anos. Mas quando você fala, por exemplo, em gestão, essa gestão ficaria sobre a responsabilidade de quem? A gestão, o SUS tem que ter a gestão sobre aonde vai o dinheiro dele. Tá? O Estado tem que verificar como estão sendo aplicadas as verbas do Estado. Então, isso aí tem que ter uma sindicância, tem que ter fiscais o tempo todo para auditar contas, recebimentos, e as pessoas que fizeram essas fraudes têm que ser punidas imediatamente, exemplarmente. Mas acho que, na verdade, Rubens, o que nós
presenciamos há tempos nesse país é justamente essa ausência de punição. Fica difícil, por exemplo, você implantar um sistema com uma gestão que funcione se você também não tem a punição para aqueles que lesam esse patrimônio da saúde pública e levam dezenas, centenas, milhares de brasileiros a óbito. Esse desvio da saúde é criminoso, porque você vê muita gente precisando de internação, precisando de exames, precisando de fazer um tratamento oncológico. A pessoa está com câncer e fica aí numa fila de 6 meses, 1 ano para iniciar um tratamento oncológico. Isso é um verdadeiro absurdo, Rogério. Então, o que ocorre hoje é o que? Falta de gestão. É o que ocorre no país hoje, é isso. Ocorre na área municipal, na área estadual, na área governo federal. Alguns municípios, eles optaram pela terceirização do sistema de saúde, com OSs administrando a saúde pública. Você é favorável a OS? Eu sou favorável, desde que tenha-se uma administração fiscalizadora dessa OAS. Então, agora, a gente nota que município, estado, governo federal implantam um certo sistema de gestão e não se conversam. Então, não há diálogo. Não há diálogo. Então, parece que são concorrentes. O município é concorrente do estado que atua naquela região. Acho que na realidade um quer empurrar o problema para o outro, né? Resolve aí o seu problema. Resolve o problema ou não tem interesse, quer culpar o outro e assim por diante. Agora, você pegar hoje, tem que se definir esses papéis. Então, vamos dar o que você me perguntou. Tem solução? Tem. Tá? A primeira solução é fazer um planejamento, ver o papel de cada um e cada um ser cobrado mensalmente naquele papel que está sendo desempenhado. Isso aí tem que ser muito assertivo nisso daí. Segundo, acabar com a roubalheira. Tá? Esse negócio de jogar dinheiro pelo ralo, contratar serviço errado, contratar serviço que não fez e assim por diante, isso aí, quem acaba pagando todo o problema é a população que está necessitando. O Vale do Paraíba tem também o seu gargalo, um deles apontados na questão de saúde é o Hospital Regional do Taubaté. Taubaté tem uma demanda muito grande, às vezes os taubatianos não conseguem ser atendidos em Taubaté, porque o município, através do Hospital Regional, atende pessoas até do Rio de Janeiro, sul de Minas, litoral. Fala-se na construção de um hospital regional em São José. Você acha que resolveria o problema de Taubaté? O problema de Taubaté, o que nós vemos, é o seguinte: o hospital regional realmente tem que ser ampliado. O hospital falta leitos hoje de UTI, o centro cirúrgico é muito cheio, se roda ali 60 cirurgias por dia para mais. Então, ele está sobrecarregado, precisa de investimento. Só que é o seguinte, o hospital regional é um hospital para atender a alta complexidade. E hoje você tem um gargalo na baixa complexidade, que é o quê? Doentes clínicos, doentes com tratamentos mais simples ou até doentes terminais, tá? Que esses doentes não têm local, não têm hotelaria para esses pacientes ficarem. E acabam se concentrando ali. Acabam ficando em pronto-socorro, acabam ficando um pouco no regional, um pouco em outros hospitais e assim por diante. Então, o que se precisaria hoje para se resolver o problema de Taubaté? Empenhar em se fazer um hospital municipal, mas que tenha um objetivo simples, que é atender a baixa complexidade. Mas aí é quem diga o seguinte, que construir o hospital não é difícil, o difícil seria mantê-lo, é verdade? Realmente, mas hoje é questão de gestão, porque hoje você tem, eu acredito que você tem em Taubaté uma rede
médica, tá? Que já funcionários que estão na rede pública, que a maioria hoje seria aproveitado nesse hospital municipal. Mas como, por Só exemplo... por uma questão de remanejamento. Mas como você manter esse hospital municipal? Com quais recursos? Quais recursos? Olha bem, para você ver uma diferença, é o seguinte, você hoje pega um doente e fica no pronto-socorro municipal em Taubaté, ele fica ali teoricamente internado, mas oficialmente não, porque o pronto-socorro não é titulado como um hospital, e a prefeitura já banca todo o tratamento dele ali, não ganha nada ao nível de AIH, de internação do sistema SUS e assim por diante. Então, e o corpo clínico, a prefeitura já paga. Então, aquele doente que fica e não tem vaga e que fica internado naquele pronto-socorro 5, 7 dias, tá? Esse doente, a prefeitura já vem pagando todos esses profissionais de médicos, enfermagem, limpeza e assim por diante. Então a questão é gestão. A questão é gestão, não tenha dúvida disso. Perfeito. Tá? Eu vou chamar o intervalo, na sequência a gente volta para falar um pouco também sobre a situação das Santas Casas da região do Vale do Paraíba e também saber a opinião do Dr. Rubens Freire sobre medicina preventiva, se seria uma boa opção para os municípios. Nós voltamos em instantes. Bom, filha, vamos lá. Iniciar procedimento. Por favor, fio dental. A escova e a pasta de dentes. Agora, enxaguante bucal. É importante fazer isso todo dia, né, papai? É, filha, e hoje eu ainda vou ao dentista. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão um significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Olá, você que acompanha a rede RVC. Aqui tem Liga do Esporte, na companhia de Marcelo Bianconi. É isso aí, Reinaldo Moreira. Com a nossa equipe você tem análise e informações de todas as modalidades esportivas. Então, fique ligado, Liga do Esporte é só aqui. Rede RVC. Vem com a gente. RVC, uma TV feita pra você. RVC, a sua nova TV. Estamos de volta com o programa Vale Soluções, hoje falando sobre saúde pública, ao lado do médico Rubens Freire. Doutor, Santas Casas. Muitos municípios da nossa região, até por serem municípios menores, eles têm Santas Casas. E a situação é crítica. Quase sempre nós vemos notícias de Santas Casas operando no vermelho, necessita-se de uma intervenção de verba do Estado, enfim. Há ainda futuro para a Santa Casa? Claro, Rogério, claro que há futuro, desde que haja gestão. É aquilo que nós falamos. Hoje você vê uma disparidade entre várias Santa Casas que estão praticamente quebradas,
fechadas, e você no Vale do Paraíba tem Santa Casas que tem estão muito bem financeiramente. Tá? Só você comparar a Santa Casa da cidade de Pindamonhangaba, tá? É uma Santa Casa que é uma Santa Casa hoje rica, está bem, presta um bom atendimento, mas se trabalha corretamente, né? Quando você fala trabalha corretamente, onde são esses pontos que a gente percebe que não há uma boa gestão? Rogério, é mais ou menos assim. Você pode gastar o que você recebe. Então, na vida, tudo é dessa maneira. Então, toda Santa Casa, todo gestor de Santa Casa, ele tem que ver o que vai entrar de recursos para ele e tentar se adequar às suas despesas naquilo lá. O que ocorre a gente nota um endividamento muito grande da Santa Casa, se gasta-se a mais e vai se extrapolando a coisa, e vão perceber que existe um rombo quando o leite já praticamente derramou da vaca. É que nos últimos tempos a gente viu muitas notícias sobre Santa Casa de Batuba, Santa Casa de São Luís do Paraitinga, Santa Casa de Cruzeiro. Essas Santa Casas estão numa situação financeira muito precária e estão prestando um serviço de saúde ruim à população, porque isso é diretamente ligado. Se você não tem verba, não tem médico, não tem medicamento, você vai prestar um mau serviço à população. Mas nesse sentido, a responsabilidade de ajudar é de quem? Responsabilidade de ajudar quanto a Santa Casas é do município. O município tem, por obrigação, fazer uma ajuda ao nível de Santa Casas. Agora, é aquela história, nenhum prefeito aguenta pôr dinheiro num lugar que não tem administração. Aquilo ali fica um saco sem fundo, põe dinheiro e nada resolve. E Santa Casa são provedores que administram. São provedores. A Santa Casa já vem num sistema centenário aí de ajuda e assim por diante, e muitas vezes quem administra são pessoas que fazem parte da população, de um conselho, e elas tinham que se profissionalizar, que é o quê? Pôr pessoas experientes em gestão hospitalar, em gestão de saúde, para ter resultados. Não sei se você vai concordar comigo, mas há quem diga que o médico também não deveria administrar o Hospital Santa Casa, que os próprios médicos contratam um administrador que entenda do mecanismo financeiro para poder gerir a Santa Casa, o hospital. Eu concordo perfeitamente com você. Se hoje eu tivesse um hospital, eu ia pôr na mão de administradores da área de saúde. Eu simplesmente passaria a ver a parte técnica de atendimento, qualidade de atendimento, fatores intrínsecos no atendimento e se aquele cliente está tendo um bom resultado naquele tipo de tratamento, e deixaria a parte administrativa para administradores. Esse é o meu ponto de vista sempre, quem me conhece. Apesar que eu sou um pouco administrador, muita gente me conhece, a gente não atua só na área médica, mas sempre com pessoas que sabem administrar, né? O Rubens, há quem defenda uma política de saúde, de medicina preventiva, para poder minimizar um pouco o número de pacientes doentes nos municípios. Você entende que possa existir essa política? E se pode, de que maneira seria implantado? Olha, Rogério, eu tenho uma opinião que é a prevenção da saúde, ela começa lá com aquele garoto, lá na alimentação dele, lá com 1 ano, 2 de idade, que é o quê? Primeiro, para você
evitar uma boa parte das doenças, você dá uma orientação, o município dá uma orientação para aquelas mães, tá? Quanto à higiene, quanto à alimentação da criança, quanto às prevenções. Então, isso aí não é só, é muito importante você fazer uma orientação contra a dengue, contra a tuberculose, contra a AIDS. Então, isso daí, essas campanhas de prevenção são fundamentais, mas o princípio que é a educação naquela criança, orientar a mãe que não é só a maisena que tem que dar para a criança, tá? Não é só o que deixa a criança estofadinha, gordinha, o fubá, não. Tem que orientar numa alimentação correta, numa alimentação quanto menos industrializada para a criança, tá? Hoje a gente já sabe que explodiu o número de câncer, tá? O câncer está nas alturas nesses últimos anos e tudo indica que é o quê? O uso de alimentação industrializada. Nós temos outro fator também, né? Além do câncer, obesidade infantil. O número de crianças com 9, 10 até 12 anos que tem diabetes também em decorrência da obesidade e da alimentação é muito alto, obesidade e diabetes infantil. E vem aumentando assustadoramente isso. Então, até um tema, se você mais adiante a gente tiver a oportunidade de discutir, é toda essa parte de prevenção desde a infância. Então, e isso cabe ao município, né? Cabe ao município. Então, é aquela história, pegar cada bairro da sua cidade, fazer aula, explicar para as mães qual é a alimentação adequada para as crianças, para o próprio adulto também, orientar no tipo de atividade física, toda, ou seja, dar-se você não tem uma saúde se você não tiver uma educação básica lá embaixo para a criança, não tiver uma educação alimentar, ou seja, o princípio vem desde baixo, tá? Nessa educação, com esse princípio de baixo, você orienta nas doenças preventivas. Mas nós percebemos que, infelizmente, os gestores do Vale, que administram os municípios, não têm essa visão, Rubens. A gente não vê esse tipo de prevenção. A prevenção é mais ou menos o seguinte, começou a surgir dengue, vamos fazer um mutirão nas casas, vamos fazer isso e aquilo. Mas isso depois que se comprova uma epidemia. Depois que se comprova uma epidemia. Então, essas prevenções são prevenções, mas de doenças focais, tá? Eu acho o problema da saúde, tá? É um problema mais básico, é o que você dá educação, orientação alimentar, ver qual é o problema daquela família, se ela realmente não tem condição de comer nada, de sustentar nada, só de comer fubá, porque é um vizinho que dá ou quem for. Então, esses problemas sociais e básicos e o problema dessa orientação de base, isso aí é a maior prevenção que se tem para daqui 10, 20, 30, 50 anos, a pessoa tendo essa orientação, essa prevenção desde a sua infânciazinha, tá? Nós vamos ter uma qualidade de vida, vamos ter uma situação muito melhor em termos de doenças futuras, de menos doenças futuras. Eu não sei se todas as escolas têm, mas parece que é obrigatório hoje ter nutricionistas elaborando os cardápios escolares. E isso, sem sombra de dúvida, deve partir também dessa orientação para uma boa alimentação. Tem que ter, não tem? Tem, realmente tem. Tem hoje essas empresas de nutrição, mas você que está
Isso é muito básico. Por quê? Porque é aquela história, às vezes contrata uma empresa de merenda, para a empresa de merenda é muito mais fácil ela socar uma bolacha de maisena lá e... Bolacha, salsicha quase todo dia. Salsicha quase todo dia, do que... montar um cardápio realmente balanceado. Um cardápio. Ela pode pôr uma carne moída boa, pode pôr uma carne... não precisa ser filé mignon, nada disso, mas o quê? Pôr embutido praticamente todo dia. O que será dessas crianças? Tá? A oncologia certamente vai esperar elas daqui a alguns anos. Bem, só para finalizar, nós temos 2 minutinhos. O que você espera do ano que vem na nossa região? Você acha que os gestores que irão assumir as prefeituras, eles têm consciência da importância da saúde pública? É ainda o principal desafio? Realmente, é um grande desafio a saúde pública, né? Você vê que tem cidades que evoluíram na saúde pública, Taubaté evoluiu, Pindamonhangaba evoluiu, agora outras cidades do Vale que a gente pode mencionar, mas outras cidades voltaram para trás, tá? Então caímos naquela história, consciência, trabalho, honestidade com o dinheiro público, isso aí é muito importante. E olhar, fazer aquela prevenção desde lá de baixo, desde aquelas criancinhas, orientando a alimentação e assim por diante. Isso é a prevenção de doença. Certo. Eu quero agradecer a participação do médico Rubens Freire, que hoje esteve conosco no programa Vale Soluções. Rubens, obrigado pela sua participação. Agradeço o convite, um abraço a todos. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos.